Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de controle inteligentes. Lembrando que nós estamos estudando a unidade 3 sobre redes neurais. Nós já fizemos uma introdução, vimos um pouco sobre o neurônio biológico, o neurônio artificial, arquitetura, topologia e treinamento das redes neurais artificiais de uma maneira bem ampla e geral, tá? E na aula de hoje a gente vai estudar sobre o perceptron, que é basicamente a rede neural mais simples da gente construir, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente pelo que nós vimos na aula anterior. Bom, aqui. Então, conforme eu disse, né, a gente vai estudar sobre o Perceptron, que é aí a rede neural artificial mais simples que a gente pode construir. É, e a gente vai fazer depois, na próxima semana, um exemplo utilizando o MATLAB de treinamento de uma rede neural para poder fazer aquela identificação da lógica E. Conforme a gente viu na aula passada, né, claro, lá eu dei uma resposta de como seria a operação dele, né, para fazer a lógica E. E o que eu vou fazer é a gente elaborar um algoritmo que a gente vai treinar até ele conseguir alcançar lá os nossos parâmetros de erro e vai executar a lógica aí. Então, não perca também o próximo vídeo para a gente ver como é que funciona na prática o Perceptron, tá? Então, deixa eu passar aqui. Bom, e aí para a gente entender o funcionamento dele, a gente vai começar supondo aqui, né, um espaço tridimensional que a gente tem de valores de entrada x1 e x2, tá? E a gente tem uma classe que a gente quer acertar, né? Ou seja, baseado nas entradas x1 e x2, a gente quer determinar a saída, né, que seria essa classe que a gente quer acertar. Bom, e aí para a gente entender mais ou menos como é que funciona o Perceptron, a gente imagina que nesse espaço tridimensional a gente tenha dois conjuntos aqui, de, por exemplo, números negativos e números positivos, tá? Sendo que os números positivos eles estão associados a uma classe 1, que está marcada aqui na nossa saída y, enquanto os números negativos eles estão associados a uma classe 0, que também está marcada aqui na origem do nosso sistema. E aí, o que o Perceptron faz é criar um chamado hiperplânico, tá? E aí, em particular, o Perceptron ele cria um hiperplano único, tá? Que ele vai funcionar aqui como um separador de espaço, né? Então, nós temos lá os números negativos, os conjuntos de números positivos, né? Lá x1, x2, e aí, quando a gente treina essa rede neural do Perceptron, ele cria esse hiperplano onde ele vai dividir aqui, né, os números negativos dos números positivos. Então esse hiperplano aqui, né, vai dizer que o que está para esse lado aqui, né, vai gerar, né, uma saída 1, por exemplo, enquanto o que está nesse lado aqui vai gerar uma saída 0. Então todos negativos, né, vão para o 0, todos positivos vão para o 1. Tá, e aí, pessoal, apesar do princípio ele ser bem simples, né, essa questão do hiperplano, né, para a gente separar duas entradas distintas ali para poder classificá-las, é possível que a gente utilize esse tipo de rede neural, né, essa ideia aí, para formular problemas bem mais complexos do que, por exemplo, isso que a gente viu aí de dois conjuntos numéricos, tá? Inclusive problemas não lineares, tá? Ele vai ter algumas limitações, que quando a gente estiver vendo o multicamada a gente vai tentar resolvê-las, mas que a princípio esse cara já é bem interessante, tá? Aí aqui embaixo a gente tem uma representação do perceptron, tá? Que é aquele que a gente já havia, inclusive, visto na aula passada. Onde nós temos um neurônio que vai ser capaz de calcular uma função que a gente chama f de net, né, que vai gerar a resposta desse neurônio. Então esse neurônio, a princípio, vai ter lá as entradas, né, por exemplo, as entradas x1 e x2, daquele gráfico ali. Ele vai passar por uma função f de net, que é uma função de ativação, que vai basicamente determinar quando a saída desse neurônio vai ser acionada ou quando a saída desse neurônio não vai ser acionada. Então, o procedimento de funcionamento é multiplicar a entrada x1 por um peso W1, a entrada x2 por um peso W2, e aí somar, né, essas duas entradas já multiplicadas a um θ, que a gente coloca aqui ele sendo 1, né, e aí a gente pode variar esse θ aqui, né,
como um peso também, assim como W1 e W2 são pesos. E aí esse θ aqui ele vai promover o deslocamento daquele hiperplano que a gente viu na figurinha lá atrás. Então, a gente soma todas essas entradas, que vai gerar então o nosso net, e depois a nossa função f de net, vai gerar a nossa saída do neurônio. Tá? Então já até adiantei, né? Quem é o net desse f de net aqui? O net vai ser o somatório das entradas, né, do neurônio, que no caso vai ser a entrada x1 vezes o peso W1, mais a entrada x2 vezes o peso W2, mais a outra, que seria a entrada, né, mas que é o bias aqui, né, que a gente chama, que é esse θ vezes o 1, né, que dá o próprio θ. E a f de net, então, quem seria a f de net nesse caso? Seria a função de ativação. Tá? Aqui nesse caso aqui a gente está pegando uma função de ativação bem simples, que ela diz o seguinte: se o nosso net, né, a resposta dessa função, ela tiver um valor maior do que um delta, que a gente vai poder arbitar, por exemplo, quando a gente estiver fazendo um teste, a gente vai ter uma saída f de net igual a 1. Caso contrário, se o nosso net, o resultado dessa equação for menor do que delta, a gente vai ter uma função f de net igual a 0. Então a gente vai ter aqui na saída uma resposta de um neurônio ativado ou não ativado, baseado nesse chamado de threshold, né? Que é esse nível que a gente vai escolher aqui para determinar se a resposta disso daqui leva uma saída 1 ou 0. Bom, então na prática, para a gente fazer esse negócio funcionar, a gente precisa definir uma função de erro, tá? Ou seja, eu quero para fazer um treinamento disso daqui, né, basicamente o treinamento consiste em encontrar valores de peso que leve a nossa saída, a nossa função f de net, a uma resposta que a gente sabe e, né, que a gente deseja. Por exemplo, eu quero produzir lá um neurônio que faça a lógica E, então eu sei que quando entrar 0, 0 tem que sair 0, quando entrar 0, 1, 1, 0 também tem que sair 0, e quando entra 1, 1 tem que sair 1. Então eu quero encontrar pesos W1, W2 e θ que façam que, para quando eu colocar o x1 e x2 nesses 4 valores possíveis, né, de variáveis binárias, né, eu tenha a saída exatamente igual à própria, a lógica E que nós conhecemos. E aí, para a gente poder treinar esse algoritmo, né, a gente precisa ter então essa definição de um erro. Eu preciso saber, para os pesos que eu escolhi lá aleatoriamente, por exemplo, quanto que está errada a minha saída. Né? E aí o meu treinamento, então, ele vai consistir, né, em minimizar o erro. Né? Então, a aprendizagem dessa técnica, ela compreende alterar W1, W2 e θ a fim de a gente minimizar o erro. Tá? Mas aí, antes disso, tá, se a gente deseja produzir, por exemplo, uma saída Y, que é o nosso f de net lá, né, que leva para a saída Y, mas a gente tem um neurônio que produz um Y chapéu, né, com aqueles pesos que a gente escolheu, a gente pode definir que o erro, então, vai ser o Y que eu quero, menos o Y chapéu, que é o que eu tenho no meu neurônio. E o que eu tenho no meu neurônio é o f de net, tá, que f de net pode assumir esses dois valores, que para poder fazer a nossa formulação, eu vou assumir que ao invés do f de net, a gente tenha o próprio net. Né? Porque o f de net ele vai ser zero, e aí, para eu poder equacionar ali, eu preciso ter eu vou ignorar esse delta aqui, né, e vou equacionar pela minha própria net. Né? E aí, supondo então que o meu y chapéu é igual ao net, o meu erro, então, que é o meu y menos o net, ele vai ser o y, que é o que eu desejo, menos o w1, o x1 w1, mais x2 w2, mais o θ. Então, isso daqui diz o quanto o meu neurônio está longe do que eu quero chegar, né, em termos de comparação mesmo. Tá? Como todos os termos dessa equação aqui eles são lineares, então a gente tem aqui uma função de erro que é uma função linear. Entretanto, até para a gente poder trabalhar melhor a questão da convergência do erro, o que a gente faz é trabalhar com uma medida do erro ao quadrado. Né? Então, se nós elevarmos esse erro aqui, esse y menos o net ao quadrado, né, ou seja, elevar isso daqui ao quadrado, a gente vai ter aqui a nossa função de erro sendo representada por uma função que tem características convexas. Né, de forma que eu vou ter sempre minimizar esse erro, ou seja, tanto por esse lado quanto por esse lado, né, se meu erro é positivo ou negativo, eu vou querer levar então esse erro
o mais próximo possível de zero, ou a gente vai determinar o quão próximo a gente quer que esse erro fique, né, de zero, para poder determinar como critério de parada do nosso treinamento. Tá? Bom, então para a gente entender isso daqui, né, como é que a gente pode analisar esses erros, né, a gente vai trabalhar com o conceito de derivada. Tá? E se a gente considerar então um W1 muito pequeno, tá, que é um peso W1 muito pequeno, se a gente calcular a derivada dele, a gente vai ter uma derivada negativa. Né? Então, com W1 aqui nesse lado, né, do meu plano cartesiano, eu teria uma derivada negativa. E aí, dessa forma, para a gente reduzir o erro, o que a gente precisa fazer é aumentar o valor de W1. Então, derivada negativa, eu vou aumentando, incrementando meu W1. Então, a gente sabe que, né, só por isso daqui, que o nosso processo de trigonometria é um processo iterativo, né, onde eu vou incrementando o W1 até eu alcançar o meu erro aqui próximo de zero. Né? O mesmo funciona para W2 e θ, tá? Então, a gente tem a mesma ideia para os outros também. E também, passando aqui, né, se a gente tem um W1 grande, né, quando a gente calcular a derivada desse W1, ela vai dar uma derivada aqui nesse sentido positivo, né? E aí, para a gente reduzir então o erro quando a derivada é positiva, o que a gente precisa fazer é reduzir o valor de W1, né, de maneira que a gente caminhe também para próximo do ponto aqui, onde o erro é zero, onde a gente vai ter um erro bem pequeno. Bom, e aí para a gente fazer uma correção então desses erros, né, para a gente fazer com que a gente minimize o erro até chegar lá no valor esperado no processo de treinamento, a gente vai utilizar um conceito lá da matemática que vocês estudaram, acho que em cálculo 2 talvez, ou em próprio cálculo 1, chamado de gradiente descendente. Tá? E aí, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar um peso futuro, ou seja, o meu peso W1, né, do tempo t mais 1, ele vai ser igual ao peso que eu tenho, né, atual, menos um peso, eta, né, que a gente vai escolher também, vezes a derivada do erro ao quadrado na direção de W1. Tá? Então, esse aqui lá é o conceito de gradiente descendente. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente está subtraindo de W1 atual, né, uma parcela em função do erro, né, que é a derivada do erro ao quadrado na direção do W1. Né? Isso vai fazer com que o meu próximo W1, né, se a gente tem um W1 positivo agora, isso vai fazer com que o próximo W1 seja menor, né, ligeiramente menor, ou seja, quando eu calcular a próxima derivada aqui, né, eu já vou ter um valor de derivada diferente do anterior, e aí a ideia é que quando eu calcular esse erro, ele vai ficando cada vez menor. Tá? Esse eta aqui é o que a gente chama de passo, tá, no nosso processo iterativo. Ou seja, quanto maior for o eta, maior, né, digamos assim, mais rápido eu tenderia a alcançar a convergência para o erro zero. Entretanto, né, eu corro o risco de ter um eta muito grande e aí em determinado ponto eu passar o W1 desse lado para esse lado e depois retornar com ele para esse lado, por exemplo, e aí pode acontecer de eu nunca convergir para uma solução para o meu problema. Tá? Extrapolando então esse cálculo do gradiente descendente para todos os outros pesos que a gente tem que calcular, né? A gente teria que calcular então um W1, né, utilizando a derivada do erro na direção de W1, no sentido de W1. A gente teria também o W2 calculado da mesma forma, né, como o atual menos o eta vezes a derivada do erro ao quadrado na direção W2, e também do θ, né, que também é um peso, né, a entrada é 1, e a gente teria a correção dele também como θ menos o eta vezes a derivada do erro ao quadrado na direção do θ. Tá? E aí a ideia aqui é o mesmo para todos. Né? A gente quer minimizar o erro, ou seja, encontrar um W ou um θ futuro, de maneira que eles estejam mais próximo do erro zero, do menor erro que a gente pode ter ali. Então a gente analisa, né, aqui fazendo um pouco daquela análise que eu estava comentando, né, se esse passo n ele for muito grande, tá,
não vai ser possível convergir, né, por conta daquele problema, né? A gente pode passar de positivo para negativo e ficar a cada loop, né? Eu levo o W1, por exemplo, para o lado negativo, depois eu trago ele para o lado positivo e aí eu fico pulando de um lado para o outro e nunca atinjo o meu erro mínimo desejado, tá? Em contrapartida, né, a gente pode pensar, é só escolher um eta muito pequenininho. Só que dependendo do valor de eta que você escolhe, né, com um passo muito pequeno, pode ficar quase impraticável a gente fazer o treinamento daquele neurônio, porque com um passo muito pequeno pode ser que o processo de convergência seja tão lento que você nunca vai, ou vai demorar muito tempo para ele convergir, por exemplo, né, ou você não vai ter tempo suficiente para esperar ele convergir, dependendo da sua aplicação, ou ele vai ter um tempo tão grande de convergência que não vai ser viável a utilização daquele passo, tá? A gente pode descobrir isso testando, né? Então lá quando a gente fizer um exemplo lá, depois vocês podem brincar com esse eta para vocês verem situações onde ele não converge ou situações onde ele vai demorar um tempo enorme para convergir para uma solução. Bom, e aí o nosso problema, na verdade, né, computacional vai ser fazer, né, computar esse W1 futuro baseado no W1 atual menos esse eta vezes a derivada. E aí o nosso problema aqui então é como é que a gente calcula essa derivada para a gente implementar no nosso algoritmo computacional. O cálculo dela, vocês vão utilizar lá a regra da cadeia, né, para calcular então essa derivada do erro ao quadrado na direção de W1. A gente vai ter a derivada então, né, do erro ao quadrado, que é o y menos x1 w1 mais x2 w2 mais θ ao quadrado. Então o erro ao quadrado é esse daqui na direção de w1. Essa derivada vai dar duas vezes esse termo, né, que vai ser igual para todo mundo aqui, né, menos, no caso da derivada na direção de w1, menos a derivada do que está aqui dentro na direção de w1, em relação a w1. Né? Então, se eu derivar isso daqui em relação a w1, y é constante, vai embora, isso daqui é constante, vai embora, aí eu derivo w1, ele vai dar 1, né? Sobra só o x1 com sinal de menos aqui, então menos x1. Tá? Fazendo então a derivada na direção de w2, a mesma ideia, só que quem vai sobrar aqui agora é o x2, né? Todo mundo vira constante. E na direção de θ, sobraria o θ, mas a derivada dele dá 1, com sinal de menos aqui do lado de fora, menos 1. Tá? Então lá no nosso algoritmo agora, a gente vai calcular. Então dessa forma é possível a gente utilizar um processo computacional interativo, ou seja, um cara que vai ficar em loop, para fazer o nosso erro convergir para o valor desejável que a gente chama lá de threshold. Né? Então a gente vai implementar isso aqui computacionalmente, né? Vamos supor lá entradas, que a gente conhece a saída, né? Então esse é o processo de treinamento que a gente está fazendo. E aí o nosso algoritmo vai ficar treinando, que é variando essa derivada, calculando essa derivada a cada loop, baseado nas entradas que a gente tem de treinamento, nos pesos que a gente tem, né? Do loop passado para determinar o novo peso. Né? E aí vai chegar um momento que ele vai alcançar então o nosso limiar de erro desejável lá, e aí a gente diz que esse algoritmo está treinado e a gente pode testar. Bom, pessoal, então era isso. Deixo como recomendação vocês procurarem sobre o Perceptron, tá? Vou até abrir aqui. A gente tem... vocês podem procurar lá no próprio site do MATLAB, vocês vão encontrar que o MATLAB ele já tem um pacote para poder trabalhar com treinamento utilizando o Perceptron, tá? E aí, né, fica lá uma dica para vocês já olharem esse algoritmo para tentar utilizar, tá? No nosso caso, eu vou fazer o algoritmo, tá? Não vou utilizar o que está lá, não. Tá? Então, para a próxima semana, eu vou montar o algoritmo com vocês no MATLAB, vocês vão ver ele funcionando. E aí, né, já pode ir fazendo uma pesquisinha aí sobre como é que funciona, para já ter, né, outras ideias, né? Uma outra dica que eu dou também é vocês procurarem um site
Estou só digitando aqui, já encontrei, que é o TensorFlow, tá? O TensorFlow, ele também tem, né, essa possibilidade de você fazer treinamento de redes neurais, tá? E aí ele vai ter lá uma linguagem que você pode utilizar, inclusive tem um exemplo guiado, né, que ele chama aqui de treine sua primeira rede neural, a classificação básica que ele ensina aqui como é que você faz para poder fazer uma aplicação de um treinamento de uma rede neural, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para essa semana. Um abraço e até a nossa próxima aula.